Oi, pessoal, tudo bem? Então, esse é o nosso último encontro com a contabilidade rural, né, unidade curricular 09, em que eu serei a tutora mediadora presencial de vocês nesse módulo aí atípico, né, por causa da pandemia, infelizmente. E eu sei que tem afetado bastante a motivação de vocês, tem afetado a qualidade do ensino, a qualidade com que vocês absorvem as informações. Mas é como eu postei o comentário lá no grupo, naquele fórum, é uma sincronia, né? É uma sequência. Então, assim, quem participou da primeira aula tá por dentro do que está acontecendo. O fórum foi um intermédio entre o que aconteceu na primeira aula e o que aconteceria, né? Naquela outra aula síncrona que a gente teve, a aula ao vivo de 2 horas, que foi de 8 às 10. Então, assim, quem não pôde participar, infelizmente, acaba que tendo essa qualidade do ensino afetada, mas tem um link de um vídeo no YouTube que eu gravei para vocês, tá lá no grupo. O conteúdo também que foi apresentado o resultado final do que foi explicado, que é do débito e crédito, das razonetes, da DRE e do balanço patrimonial, está no grupo também de vocês, está lá as fotos que foram tiradas. Então, assim, é realmente, nesse momento, conciliar o que vocês estão lendo na apostila com aquele vídeo, que está lá o link, e essas imagens que foram postadas, para diminuir aí esse prejuízo de vocês, tá? Hoje eu decidi não utilizar o quadro para, assim, a gente ter mais esse contato, né? Vocês verem a minha expressão, prestarem atenção mesmo mais na minha fala nesse momento. E vocês vão estar acompanhando aí pela imagem, que eu vou postar aqui em algum momento nesse vídeo, e também na apostila de vocês, tá? Inclusive, vamos lá. O objetivo desse vídeo aqui, que eu estou gravando para vocês, é para suprir a necessidade daquela aula prática que nós teríamos, tá? Porque, como eu falei já várias vezes, já até gravei um áudio antes de qualquer aula, explicando para vocês como que funcionava anteriormente a pandemia e tudo, e a gente tinha um encontro, né, uma aula prática, a gente visitava alguma empresa, ou iria um profissional na sala de aula, né, enfim. Mas é nesse momento, como a gente não está podendo, e eu preciso que vocês façam algum tipo de atividade a respeito disso, tá acontecendo esse momento agora, tá certo? Vou precisar que vocês abram a apostila, quem não conseguir, né? Porque pode estar vendo esse vídeo pelo celular e não vai conseguir ver a apostila, tá? Mas daí depois vocês podem... provavelmente já tem a apostila em mãos, né? A Thaisa postou que tinha chegado a apostila de vocês, então acredito que já esteja com a apostila. Mas caso não, depois vocês vão lembrar. Se você pegar a apostila, vai lembrar do que eu tô falando aqui agora, tá? Na página 103 e na 104, dentro do tema 3, é onde ocorre o que? As análises, certo? Porque a gente viu como debitar e como creditar, que é a escrituração, né? A gente viu então depois como montar as duas principais demonstrações contábeis, que são a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, e o balanço patrimonial, né, que demonstra a mutação do patrimônio da empresa. Como eu já falei também em outra aula, a DRE, nela vai estar inserida quais informações? Tudo que é receita de venda de produtos, de mercadorias ou serviços, tudo que é custo para vender, ou custo dessa mercadoria, ou desse produto, ou desse serviço, né? E todas as despesas, tá? É bem simples você notar essas contas, que a gente chama isso de contas, quando você visualiza a estrutura da DRE, tá certo? E dentro do balanço patrimonial, que é o que demonstra a mutação dos patrimônios da empresa, que sejam bens e direitos, que faz parte do ativo, ou sejam as obrigações, que é o que faz parte do passivo, certo?
Então, a gente estrutura, a gente organiza todas essas informações, não é à toa. Elas têm o objetivo de o quê? De demonstrar, de permitir que o empresário rural, que a empresa rural, que a indústria rural, ela tenha esse controle do que está sendo feito com o patrimônio ou com o dinheiro da empresa, né? Por exemplo, quando a gente visualiza a estrutura da DRE, o que tem dentro da DRE? Receitas, os custos e as despesas, certo? Então vamos lá, receita. Receita de venda é todo um aparato de dinheiro que eu vou conseguir colocar dentro da empresa, né? Receita de venda. Tudo que eu vendo, o que eu posso vender? Ou eu vendo produto ou eu vendo serviço, né? Serviço que eu vou prestar o meu tempo, vou prestar a minha inteligência, enfim, vou transformar o meu tempo em algum produto e vou entregar para o cliente. E o produto em si, a mercadoria é o quê? É o produto físico, pode ser o soja, pode ser um trator agrícola, enfim, tá? Então, assim, receita de venda é o que eu consigo vender. Receita de venda é o que eu consigo vender. Os custos vão entrar tudo aquilo que eu preciso para montar esse preço de venda. Por exemplo, o custo em si, o meu custo em si do meu produto, da minha mercadoria, né? Digamos que eu venda tratores. O custo desse produto, né, o custo dessa mercadoria vai ser o quanto eu estou comprando o trator para revender. Supondo aí que eu compre a 80 mil reais, certo? O meu trator, ele custa 80 mil reais, é o custo do produto que eu vou vender, custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida, 80 mil reais, certo? Então, ele vai entrar o quê? Na DRE. E eu vou descontar esse custo de onde? Da receita. Por quê? A gente comprou de 80, eu vendi ele por 80? Não, o custo dele foi de 80, eu estou devendo 80 para ele, estou devendo esses 80 mil reais para o meu fornecedor, se eu comprei a prazo. E eu estou vendendo ele por 120. Só que eu não tenho somente esse custo dessa mercadoria. Eu vou ter o custo com imposto, eu posso ter um custo com frete, eu posso ter um custo de uma devolução, por exemplo, de um cliente, eu posso ter um desconto que eu vou dar, tá? Então, assim, o que é de custo que afeta diretamente o preço, que eu vou ter que incorporar no preço para eu repassar para o cliente, eu chamo isso de custo, tá? Beleza. Depois de eu saber quais são os custos envolvidos, eu vou ter as minhas despesas, porque eu vou ter despesas indiretas para eu poder vender esse produto, como por exemplo, as despesas administrativas, a comissão de vendedor, né, que é a despesa com comissão de vendedor. Eu posso ter uma despesa de marketing para poder vender esse trator. Eu posso ter uma despesa, enfim, uma despesa não especificada, sei lá, eu não sei, tá? Mas pode ter outras despesas que eu não consigo lembrar aqui agora. Então, isso também vai deduzir dentro da DRE, só que essas despesas, elas não vão entrar dentro do custo, certo? Quando vocês visualizarem, já devem ter visualizado a estrutura da DRE, essas despesas, elas já fazem parte do que vai diminuir o meu lucro, certo? Porque a estrutura da DRE é o quê? São as receitas, menos os custos, sobra o meu resultado operacional, e aí eu vou diminuir as despesas. Quando diminuo as despesas, aí eu vou achar o meu lucro final, tá? Então, assim, todas essas informações, elas querem nos dizer alguma coisa, tá? Vou colocar aqui agora na tela a DRE que a gente fez na última aula, tá? Essa DRE foi feita, ela tá no grupo, tá? A imagem no grupo de vocês, certo? DRE da última aula, vamos lá. Tava aqui aberta agora, minha filha. Onde é que você foi? Pronto. A DRE. Tá lá, ela vai ficar aparecendo aqui para vocês. A DRE. Eu tive uma receita de venda, né? Eu tive lá o meu produto e vendi ele por 22 mil reais. Fiz a minha venda de 22 mil reais. O CMV, que é o custo da mercadoria vendida, foi de 15 mil reais.
tá? Aqui vocês podem perceber que não tem, por exemplo, um imposto, não tem uma possível devolução ou algum desconto que foi dado. Enfim, não há outros custos aqui, só para simplificar para vocês primeiro entenderem o conceito, certo? Então, eu vendi por 22 mil e tinha comprado ele por 15 mil reais, por exemplo, né? Lá na nota fiscal de compra que eu comprei do meu fornecedor, tá lá 15 mil reais. Pronto, vendi ela para o cliente, emiti a nota fiscal para o cliente de 22 mil reais. Ok. Daí, pela estrutura, nós temos, então, 22 mil, que foi a receita, menos os 15 mil, que foi o custo desse produto para mim, dessa mercadoria para mim, e sobra o resultado operacional bruto de 7 mil reais. Aí, o que eu falei para vocês? Deduz-se de novo, né, as despesas. Eu tive uma despesa com mão de obra de 5 mil reais, tá? Para poder conseguir vender esse produto nesse determinado período. Eu tive uma despesa com propaganda de 500 reais, eu também preciso diminuir. E tive uma despesa administrativa de 500 reais. Então, depois, se eu pegar os 7 mil que tinha sobrado lá do meu resultado operacional bruto e diminuir 5, depois diminuo 500 e diminuo 1.500, eu tenho um resultado de 1.000 reais que sobra de lucro, tá? E aí, nesse momento, lá na apostila, ela tem um indicador de rentabilidade, onde eu faço o quê? Eu vou dividir esse lucro, quanto foi o lucro? 1.000 reais, né? O lucro foi 1.000 reais e a minha venda foi de 22 mil reais. Isso está querendo dizer o quê? Que eu vendi 22 mil, mas eu só consegui 1.000 de lucro. Então, o que é que eu faço para entender o que aconteceu aqui? Eu vou dividir os 1.000 reais, que foi de lucro, por 22 mil reais, que foi o meu faturamento. Eu acho o quê? 0,045. Como é um indicador, a gente, para achar a porcentagem, faz o quê? Vezes 100, né? Então, eu vou achar aí que o quê? O meu lucro foi de 4,54%, tá? Qualquer momento vocês podem pausar esse vídeo, voltar, né? Faz a continha na calculadora aí, ó, procura uma calculadora externa, tá? Para vocês poderem acompanhar esse raciocínio aqui. Então, o que é que isso me permite dizer? Que nesse período, né, nesse determinado período aqui, que foi de um mês que a gente utilizou lá na atividade, no exercício, eu tive um lucro de 4,5%, né? Então, eu vendi 22 mil reais e só lucrei 1.000 reais. E aí, isso aqui é uma das informações que a gente consegue. Se eu perguntar para vocês, 4,5% de lucro de um negócio é bom ou é ruim? Aí vai depender. Vai depender muito do tipo de negócio que você está fazendo. Por exemplo, se você trabalha com uniformes, você vende uniformes para empresas do agro. Você tem uma malharia. Um lucro de 4,5% para uma malharia é muito pequeno, né? Então, assim, aí você, como técnico, a empresa, né, te chamou, ó, meu DRS aqui, quero que você dê uma olhada para mim. Então, nesse momento aqui, a gente olha e percebe, essa despesa dele de mão de obra tá muito alta, né? Essa despesa de mão de obra dele tá muito alta. O CMV dele tá bom, ok. Eu comprei a mercadoria por 15 mil, vendi por 22 mil. Vamos calcular quanto que isso dá de margem de lucro, né? Digamos assim. Ó, eu vendi por 15 menos 22 dá 7 mil, né? Pronto. 7 mil dividido por 22 mil, eu tive uma margem de 31%. Então, é uma boa margem. Então, vamos supor, já que a gente entrou no exemplo da malharia, né? Eu vendo camisas, uniformes para empresas do agro. Seguinte, o senhor está tendo uma despesa de mão de obra muito alta, ou está com excesso de costureira, ou o senhor está com excesso de funcionário, ou tem 2 pessoas no caixa que não são necessárias, né? Então, assim, dá para a gente ver que ele está com uma margem boa, né? Tirando o custo desse produto, ele tá conseguindo um resultado operacional bruto de 7 mil reais, só que ele está tendo uma despesa de mão de obra muito alta. Então, você fala, olha, é o seguinte, essa despesa de mão de obra está muito alta, vamos sondar, né? O senhor precisa ver como que está isso aí, qual a necessidade dessa mão de obra, por que ter essa quantidade de pessoas aí, né? X e Y.
e tal. Então, assim, essa é só uma análise simples que a gente consegue fazer de uma DRE pequena, porque só temos 3 despesas e um custo, né? Então, a gente já consegue observar aqui que só por esse aqui, por isso que a gente já consegue observar que tem alguma coisa que precisa melhorar. Você viu aqui o resultado, você está aqui com os dados, com as informações, e você já observa que tem algo a melhorar, tá bem? Tá? E aí a gente faz um outro pensamento, por exemplo, se ali fosse o faturamento de uma empresa de combustíveis. Uma empresa de combustíveis, um lucro de 4,5% está dentro do desejado, tá? Então, assim, vai depender do tipo de negócio que você vai estar avaliando e também vai depender se as informações estão corretas, se as informações estão fidedignas à realidade, tá certo? Partindo, então, agora para o balanço patrimonial, que é a nossa outra demonstração, né? São as duas mais utilizadas, mais conhecidas. Utilizando também a que foi passada na última aula, né? A gente utilizou como exemplo, e lembrando que contas, né? As contas que são de receita, de custo e de despesa, elas são contas da DRE. As demais contas são contas do balanço patrimonial, tá certo? Então, assim, se você fez lá débito e crédito e percebeu que tem contas da DRE, primeiro você precisa estruturar a DRE. Por quê? Aquele lucro ou aquele prejuízo, né, no nosso caso ali foi lucro, mas aquele resultado do exercício ele precisa ser inserido dentro do balanço patrimonial, do lado do passivo, dentro do patrimônio líquido, certo? Se você fizer primeiro o balanço patrimonial e depois a DRE, o resultado não vai bater. Por quê? Lembrando que o passivo e o ativo eles têm que dar iguais, resultado total do ativo tem que ser igual ao resultado total do passivo. Por quê? O balanço patrimonial ele demonstra mutações dentro do patrimônio. Ok? Colocando agora aqui o nosso exemplo de balanço patrimonial que a gente fez na última aula. O nosso ativo circulante, que são o quê? Os nossos bens e direitos realizáveis em até 12 meses, né? Nós temos o caixa. O caixa é o próprio dinheiro da empresa, com um saldo de R$ 14.500. O banco é a instituição financeira, tá? Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco Santander, etc. Saldo também de R$ 14.500. O meu saldo de clientes a receber, ou seja, é quem me comprou fiado, né? Falando assim de uma maneira bem curta e grossa, R$ 17.000. E o meu estoque de produtos, né? O que eu tenho para vender, está de R$ 15.000. O meu ativo não circulante são o quê? Já os bens e direitos que são realizáveis depois de 12 meses, ou então o que eu tenho de bens móveis, de bens imóveis, de marcas, de patentes, tá? Nesse caso, os meus móveis que eu tenho hoje na empresa é do valor de R$ 1.500 e eu possuo um veículo de R$ 50.000. Total do ativo, então, R$ 112.500. No meu lado do passivo, que são as obrigações que eu tenho, né? Com terceiros ou com os sócios da empresa, nós temos o ativo circulante, que é o quê? As contas que eu devo em até 12 meses. São aquelas contas que tem todo mês ou todo dia. Fornecedor, né? Dependendo do meu negócio, todo dia eu vou ter um boleto para pagar, vou ter um cheque para cobrir e por aí vai. Fornecedor, então, R$ 6.500. Dentro do passivo não circulante, são aquelas minhas obrigações que eu tenho a cumprir, além de 12 meses, por exemplo, um financiamento, um empréstimo, né? São contas que vão vencer acima de 12 meses, que eu passo anos e anos devendo, tá? Um financiamento, então, de longo prazo de R$ 50.000. E o patrimônio líquido, que é onde entra o capital dos sócios ou capital de terceiros, tá? Então, aí tem o capital social no valor de R$ 55.000. O que é esse capital social que eu já venho falando desde o primeiro dia? É o aporte que você coloca quando vai iniciar a empresa, tá?
de 55 mil reais nesse exemplo aqui. E o lucro, de onde é esse lucro? Da DRE, que a gente fez também, né? Aquele lucro lá de R$1.000, né? Vendemos parte do nosso estoque por 22 mil, o custo desse estoque foi por 15 mil e depois nós tivemos uma despesa no total de foi 5.500 e 500 de novo, né? No caso deu 6 mil. Então sobrou esse lucro aí de R$1.000. Somando tudo isso aí também, total do passivo, 112.500. Na apostila de vocês tem uma fórmula que se chama índice de liquidez corrente, isso. O índice de liquidez corrente, onde ele divide o total do ativo circulante pelo total do passivo circulante. E aí, com esse valor, o que é que eu vou achar? Eu vou achar o quê? Se eu, por exemplo, parasse de trabalhar durante 12 meses, né? Se eu parasse as minhas operações durante 12 meses, eu teria como pagar todas as minhas dívidas com meu passivo circulante, né? As dívidas em até 12 meses, é isso que a gente vai visualizar agora. Então, o que a gente faz? Vamos somar todos os itens do ativo circulante, que nós temos o caixa com 14.500, o banco também totalizou 14.500, depois os nossos clientes têm, pagou aqui, mas vamos lá, mais os clientes de 17 mil, mais clientes de 17 mil, mais estoque de 15 mil. Então, meu ativo circulante totaliza 61 mil reais. É um valor aí bem bom, né? E aí, o nosso fornecedor, que é todo o nosso passivo circulante, totaliza 6.500. Então, vamos dividir 61 mil dividido por 6.500. E então, eu acho um valor de R$ 9,38. Isso quer dizer o quê? Que para cada R$1 de dívida no curto prazo que eu tenho, eu possuo, né, de bens no meu curto prazo R$ 9,38. Então, eu estou bem folgado aí nesse índice, tá? Mas a gente olhando só o balanço, né, sem índice aqui, a gente olhando só o balanço, a gente percebe que realmente a empresa ela está numa situação econômica bem favorável. Por quê? Eu só devo 6.500 de fornecedor. E só no caixa, só em dinheiro eu tenho 14.500 reais. Né? Então, assim, eu estou numa situação bem favorável. Tá certo? Então, o que é que eu quero dizer para vocês, né, nesses exemplos aqui de um balanço bem simples, de uma DRE bem simples, a gente consegue extrair várias informações. Se a gente pegar, olhar assim, olhar mesmo com um olhar crítico, a gente pega bastante informação, tá? E aí, como objetivo desse nosso último encontro aqui é que vocês pratiquem, né? Porque a primeira aula foi somente aula, a segunda aula foi somente aula, aquele fórum lá que é bem simples, que vocês vão somente dizer o que é cada elemento daquele, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos olhar aqui no balanço patrimonial. O caixa é um elemento do ativo circulante. Lá é o número 1, se não me engano. Então, vocês vão colocar caixa, número 1. Banco, instituição financeira, né? O que tá lá. Banco é o quê? É um ativo circulante. Então, ele vai também no número 1, tá? É só para vocês fazerem isso aí, tá ok? E para vocês pensarem um pouquinho, para vocês fazerem essa reflexão junto comigo de para que serve o balanço patrimonial, para que serve a DRE, eu vou colocar para vocês aqui no finalzinho um balanço patrimonial e uma DRE. E eu quero que vocês observem com bastante olhar crítico, bastante olhar assim mesmo, de um quase contador rural, para vocês identificarem no mínimo 3, tá? Para vocês refletirem por no mínimo 3 informações, ou de índice, ou de qualquer colocação que vocês observem a respeito da análise dessas demonstrações, tá? E coloquem aí abaixo, isso aqui vai estar dentro de um fórum. Então, vocês vão ter o espaço lá. Primeiro digitem no Word, depois copiem e colem, já podem ir digitando direto, tá? Então, de novo, vou colocar aqui um balanço patrimonial e uma DRE e eu quero que vocês
consigam fazer pelo menos três observações, né, 3 análises a respeito das informações que vão estar dentro dessas demonstrações, certinho? Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisem, podem mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp ou no menu mensagens que tem aqui dentro do comunicação, tá certo? Forte abraço, gente, muito obrigada. Eu sei que o momento tá muito delicado e que essas aulas presenciais estão fazendo muita falta para vocês, mas eu espero que da minha parte, da unidade curricular 09 de contabilidade rural, tenha clareado para vocês essa parte aqui de cálculo, que eu sei que é a mais difícil de pegar somente pela apostila, tá ok? Um abraço, com fé em Deus, 2021 a gente vai estar juntos em sala de aula, tacando o pau aí, beleza? Gente, tchau, abraço, viu?